Bom, agora vamos falar do que realmente interessa pra gente, que são as anomalias arteriais e o que isso implica na nossa prática clínica, né? As anomalias arteriais são raras, 10% dos pacientes apresentam, e a gente pode dividir elas em anomalias do arco aórtico e vasos da base e anomalias das artérias dos membros inferiores, porque essas são as únicas que realmente trazem alguma implicância pra gente. As outras, as dos membros superiores, por exemplo, são anomalias que não trazem muita importância clínica, tá? Então vamos focar nessas duas. As anomalias acontecem por quê? Quando alguma coisa que precisava progredir regrediu, ou quando alguma coisa que deveria regredir acabou evoluindo. Vamos dar uma olhada nas principais. O tronco bovino, que a gente conhece, é quando a origem da artéria carótida comum esquerda é junto do tronco braquicefálico. Ela, pelo Rutherford, está presente em 22% da população, e aqui tem um detalhe importante. Ela é a principal anomalia do arco aórtico, mas não é a mais comum no geral, certo? No arco aórtico, sim, tronco bovino é a principal. Mas é essa daqui que é a anomalia vascular mais comum, a presença do ducto arterial patente. O normal é que no nascimento ele se contraia e até um mês de vida ele oblitere completamente e se torne o ligamento arterioso. Em algumas vezes isso pode acontecer de forma inadequada e esse ducto se mantém aberto por um erro lá no sexto arco aórtico esquerdo. Quando o ducto permanece aberto, ele desvia o sangue da aorta torácica, de alta pressão, para o sistema pulmonar, de baixa pressão. Isso leva a uma hipertensão pulmonar bem importante, tá? Então, lembrar que o ducto arterial patente é a anomalia vascular mais comum. Coarctação de aorta é quando a gente tem um estreitamento da aorta no nível do ligamento arterial em 90% dos casos. Esse estreitamento pode ser ainda pré-ductal, quando ele é proximal, ou pós-ductal, quando ele é mais distal. A origem dessa anomalia é desconhecida, mas existe uma teoria que fala em predomínio de células musculares do canal arterial na aorta, e essas células levam a uma contração e uma atrofia da aorta. Duplo arco aórtico. Então isso acontece quando a gente tem uma falha na involução da aorta dorsal direita, mais ou menos aqui, depois da sétima intersegmental direita. Então, ao invés disso aqui involuir e permanecer apenas esse lado para formar o arco aórtico para a esquerda, ele permanece e acabam então se formando dois arcos, certo? Isso vai gerar um anel vascular ao redor do esôfago e da traqueia. Arco aórtico à direita acontece quando a gente tem um desenvolvimento exatamente o oposto do normal. O que é o normal? O normal que aconteça é que a gente tem uma involução desse lado, do lado direito, para se manter apenas o lado esquerdo. Então, o arco vai se desenvolver para o lado esquerdo. Quando a gente tem uma involução da esquerda e a manutenção do arco da direita, a gente tem um arco aórtico para o lado direito. Isso tem uma altíssima incidência de malformações vasculares, malformações cardíacas, como, por exemplo, a tetralogia de Fallot, tá? Artéria subclávia retroesofágica acontece por uma involução anormal do quarto arco aórtico direito, que a gente já sabe que é o responsável por formar a artéria subclávia direita. Então, como ela não evolui, quando esse arco vai se desenvolvendo e o arco aórtico vai se formando para o lado esquerdo, ele vai levando junto a origem da subclávia direita. Então, ela acaba passando atrás do esôfago. E aí, alguns pacientes podem apresentar o que a gente chama de disfagia lusória, tá certo? Essa artéria ainda pode apresentar uma degeneração aneurismática e desenvolver o chamado divertículo de Comerel, aqui, quando desenvolve um aneurisma junto da origem da subclávia. Anomalias arteriais nos membros. Vamos falar das duas mais importantes dos membros inferiores. Persistência da artéria ciática. É uma malformação rara, em 0,05% da população, e acontece quando a gente tem uma persistência do sistema ciático, e aí o sistema ilíaco femoral não se desenvolve. Essa artéria que se mantém, ela tem uma predisposição à dilatação aneurismática e oclusão arterial. E a outra anomalia comum não importante do membro inferior, é o aprisionamento da artéria poplítea. Isso acontece porque a artéria poplítea se forma concomitantemente com a inserção dos tendões do músculo gastrocnêmio. Então, quando os tendões vão se formando, eles podem, em alguns casos, empurrar a artéria no momento em que eles fazem a inserção no osso.
Isso é um motivo de claudicação em pacientes muito jovens, mas a gente vai ver isso aí com detalhes na aula sobre síndrome do aprisionamento da poplítea. Anomalias da veia cava superior, elas são pouco importantes clinicamente, tá? Mas eu trouxe aqui as duas mais citadas no livro, que é a veia cava superior dupla, acontece quando a veia pré-cardinal esquerda não regride. A gente pode ver aqui, ó, esse catéter aqui está na veia cava da direita, e aqui contrastada a gente tem a veia cava da esquerda. E ainda a veia cava superior do lado contrário, do lado esquerdo, acontece por um desenvolvimento exatamente o oposto do que deveria acontecer.